Agora nossa reportagem especial, mães torturadas com os filhos na barriga ou separadas deles à força ainda durante o período de amamentação. Você vai ver na quarta reportagem da série As Crianças e a Tortura, a história de pessoas que nasceram nos porões da ditadura. Eles são tão covardes, tão assassinos. A emoção ainda forte, 40 anos depois. Lembrança do que aconteceu nas celas do antigo DOPS. A polícia política de São Paulo. Eles me debruçavam na mesa, nua. E nunca tive penetração direta, mas com as mãos. E depois ainda apanhava muito. De cama por causa de uma fratura, Rose Nogueira relembra o confronto que teve com o temido delegado Fleury, que queria prendê-la junto com o filho recém-nascido. Falei, não vou. Com o meu filho, vocês não vão pôr a mão no meu filho. E aí ele falou, posso usar a violência? Eu falei, pode, mas eu não vou. É o máximo que você pode fazer. Tão forte a maternidade que uma hora ele baixou os olhos. Cacá, o filho de Rose, ficou com um parente e salvou a mãe da pior das torturas. O barulho dos trincos podia marcar o início de mais um encontro com o delegado Sérgio Paranhos Fleury, um dos maiores torturadores da ditadura militar. Quem estava nessas celas podia ouvir os gritos dos que eram torturados em outro andar do prédio. Mas o maior temor de quem estava aqui era um encontro com os próprios filhos na prisão. Poupada dessa tortura, Rose enfrentou outras. Tinha um tarado chamado Trali. E esse, todo dia, quando ele começou a me chamar, ele tirava minha roupa. Ele queria me ver nua. Ele tirava minha roupa, começou primeiro a blusa, né? E aí eu tinha leite. Aí ele me batia de bofetada porque eu tinha leite. Eu cheirava azedo. E aí eu apanhava porque eu estava fedida, cheirava azedo. Era João Carlos Trali, um dos homens da equipe do delegado Fleury. Esse Trali, um dia, ele me beliscou inteira, aqui. Do lado esquerdo, ele beliscava, eu gritava, ele beliscava e o outro me segurava. Cacá é filho único. Nunca mais tive filhos. Eu fiquei estéril. Nesse período que eu fiquei imunda lá, segundo o meu médico, eu tive uma infecção puerperal que me esterilizou. O filho de Rose não gosta de falar sobre o assunto. É muito complicado para ele. A gente não consegue conversar tanto assim. Muito complicado e toda vez a gente conversa um pouquinho. Vai acrescentando um pouquinho ao longo da vida. Crimeia foi presa aos 7 meses de gravidez. O barulho das chaves, que o carcereiro agitava quando vinha retirar a mãe da cela, deixava o bebê nervoso. Quando isso acontecia, meu filho tinha soluço dentro da minha barriga. E meu filho tem soluço até hoje. Se ele ficar tenso, dá soluço. Este é Joca, que estava na barriga de Crimeia quando ela caiu nas mãos do comandante do DOI-CODE, o Centro de Torturas, o então Major Carlos Alberto Brilhante Ustra. Ele já chegou gritando palavrão na porta. Que dizia? Ele dizia assim, hoje essa filha vai ver comigo. E aí ele foi entrando na minha cela e me puxando pelos cabelos e espancando a cara. Ali naquela escadinha eu perdi a consciência. Ela apanhou durante mais de 20 dias. Espancamento na cabeça e no rosto, choque nos pés e nas mãos e a tortura psicológica. Joca nasceu no Hospital do Exército em Brasília e ficou quase 2 meses na cadeia. A foto foi tirada no dia em que mãe e filho foram separados. Até os 3 anos de idade, Joca fez acompanhamento neurológico. Tinha convulsões.
Ele ficava completamente transtornado. Ele acordava aos gritos e não reconhecia as pessoas, não levava tempo para se acalmar. Filho dessa raça não deve nascer, não deve nascer, não deve nascer. O poema lido por Paulo Fonteles Filho foi escrito pelo pai dele, na cadeia. Filho dessa raça não deve nascer, não deve nascer, não deve nascer. Reproduz o que a mãe ouviu ao ser presa em Brasília, grávida de 5 meses. Significava raça comunista, subversivo. Os abusos começaram numa instalação do Exército, a poucos metros do Palácio do Planalto. Fiquei de domingo até sexta-feira, sem me permitirem dormir, debaixo dos refletores, ouvindo depoimento, ouvindo aquela coisa, aquelas músicas, Brasil, ame ou deixe. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Ninguém segura a juventude do Brasil. Aos 8 meses de gravidez, ela enfrentou uma simulação de fuzilamento. Quando eu tiro o capuz, os 6 homens, soldados da mãe me apontando fuzil, fuzilamento simulado. Eu disse, poxa, vou morrer assim, 24 anos de idade, assim, e esse subsolo, sem testemunho nenhum. Depois, vieram as baratas. Me levaram para uma cela cheia de baratas, que começaram a me roer. Aí, o que eu fiz uma hora, eu preocupei com os ouvidos, né, com a boca. Aí eu consegui tirar o sutiã, amarrar aqui e fiquei lá, prostrada sem conseguir me levantar. Paulo, o filho de Elcídia, também nasceu no Hospital do Exército, em Brasília. Me fizeram um corte e me deram um ponto sem anestesia. Eu não disse ai. E eu pensei que eles fossem dizer, poxa, se essa moça chegou no estado que chegou, ela deve ter sofrido muito. E a conclusão que eu chego é, primeiro, a imensa vitalidade da minha mãe, de ter me feito nascer na prisão. Penso, inclusive, que aquela foi a forma dela, presa, de enfrentar a ditadura. Com 1 mês, o bebê foi entregue à avó. Eles atrasaram por horas a minha entrega à família, né? E a justificativa era o seguinte, que eles não tinham encontrado algemas para os meus pulsos. Queriam botar algema no Paulo. Diz que algeminha o Paulo com 1 mês de vida, tão pequenino, tão magrinho. Os bebês nascidos na prisão ou separados à força das mães não tinham consciência do que se passava, mas não ficaram imunes ao terror da ditadura militar. Existe uma memória da carne, existe uma memória que eu não sei de onde vem, mas ela está dentro de mim, em que pese o sofrimento, em que pese a memória da carne, mas nós temos um orgulho imenso, né, dessa resistência, né? Procurado pela reportagem, o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra não quis dar entrevista.